Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos aí à nossa 20ª aula do nosso Código de Normas Esquematizado, nosso curso Código de Normas Esquematizado, artigo por artigo, e essa é a nossa 20ª e última aula do nosso módulo Registro de Imóveis. Esse Código de Normas é o Código de Normas, né, de Alagoas, que estamos adotando, mas este conteúdo ele é útil para todos aqueles que vão prestar concurso, concursos de cartórios, né? Afinal de contas, como os senhores puderam observar, as aulas anteriores todas trataram da regularização fundiária, né? Que repete as disposições do Código de Normas de Alagoas, a Lei 13.465 de 2017, e que é obrigatória, mandatório o estudo, indispensável, o estudo da regularização fundiária, os senhores que vão prestar concursos de cartórios. Então, essa é a nossa 20ª e última aula. Vamos tratar agora do capítulo 13 da gestão de documentos. E vamos aqui dissecar o artigo 248. As serventias, elas deverão obrigatoriamente adotar sistema de backup. Então, nós vamos ter o artigo 248 ordenando que os oficiais de registro de imóveis eles mantenham os arquivos seguros, duplicados, né, garantidos a segurança garantindo-se a segurança da informação através de backups, né? Então, artigo 248, o backup será atualizado com periodicidade, a atualização do backup, ela não pode ser superior a 30 dias, não superior a 30 dias. Então, nós temos uma atualização do backup não superior a 30 dias, e uma das vias deve ser arquivado em local. Os arquivos, uma das vias arquivadas devem estar, uma de suas vias, uma das vias arquivada em local distinto, em local distinto da serventia, em local distinto da serventia. Faculta-se o uso de servidores externos localizados em território nacional. Então, vamos colocar servidores externos, mas desde que estejam em território nacional. Território nacional. Ou qualquer espécie de sistema de mídia eletrônica ou digital que contenha requisitos de segurança. Qualquer espécie sistema mídia eletrônica digital, requisitos de segurança. Então é isso. O artigo 248 ele traz uma ordem aos oficiais de registro de imóveis, ele impõe uma obrigação aos oficiais de registro de imóveis. As informações mantidas nos ofícios, nas serventias, elas devem ser backupeadas, elas devem ser mantidas cópias de segurança, deve haver cópias de segurança, backup. E esse backup ele deve atender alguns requisitos. A atualização não superior a 30 dias. Uma das vias, obrigatoriamente, em local distinto das serventias. Faculta-se o uso de servidores externos, mas desde que em território nacional, ou então qualquer espécie de sistema de mídia eletrônica ou digital que contenha requisitos de segurança. Então, vamos colocar aqui. Faculta-se. Então, as serventias deverão obrigatoriamente
obrigatoriamente adotar sistemas de backup que será atualizado com periodicidade não superior a 30 dias e terá ao menos uma das vias de suas vias arquivada em local distinto da serventia, facultado o uso de servidores externos localizados em território nacional ou qualquer espécie de sistema de mídia eletrônica ou digital que contenha requisitos de segurança. O que diz o artigo 249? O artigo 249, por sua vez, ele diz o seguinte, que livros, fichas, documentos, recibos, papéis mantidos fisicamente na serventia serão arquivados digitalmente mediante a utilização de processos que facilitem as buscas. Então, nós vamos ter os livros, as fichas, documentos, recibos, demais papéis mantidos fisicamente, eles serão arquivados, mas serão arquivados digitalmente. E este arquivamento, ele deve ser de forma tal em que se tenha facilitado a busca, mediante a utilização de processos que facilitem as buscas, mediante a utilização de processos que facilitem as buscas, estamos a tratar do capítulo 13, gestão de documentos. Então, o artigo 249, ele diz que livros, fichas, documentos, recibos, outros papéis mantidos fisicamente nas serventias, eles devem ser arquivados digitalmente. Esse arquivamento digital, ele deve ser mediante processos que facilitem as buscas, que facilitem o resgate, a localização das informações destes documentos. Vamos agora para o artigo 250. O que diz o artigo 250? O artigo 250 ele diz o seguinte: todos os mapas, todos os documentos, notificações, informações, instruções, anexos, dados, imagens que tenham pertinência com o registro de imóveis deverão ser arquivados eletronicamente. E deverão ser mantidos em banco de dados internos, então vamos colocar aqui, arquivados, banco de dados internos, Esses bancos estão localizados em território nacional. Eles devem ser armazenados de forma segura e eficiente. Que garanta fácil acesso
A informação deve ser acessada de fácil, garantindo-se o quê? Fácil acesso, preservação e integridade dos documentos. Fácil acesso, preservação, integridade dos documentos. Então, vamos lá? Os mapas, os documentos, as notificações, as informações, as instruções, os anexos, os dados e as imagens que dizem respeito ao ofício do registro de imóveis, que tenham pertinência com o registro de imóveis, serão arquivados eletronicamente. E deverão ser mantidos em banco de dados internos. Eles devem ser, esses arquivos, esses mapas arquivados, eles devem ser mantidos em banco de dados internos, mantidos em banco de dados internos no território nacional, e eles devem ser armazenados de forma segura e eficiente, e deve-se garantir fácil acesso à preservação e à integridade. Então, essas informações arquivadas eletronicamente, elas devem ser mantidas em banco de dados internos no território nacional, eles devem ser armazenados de forma segura e eficiente, e deve-se garantir o fácil acesso à preservação e à integridade destes documentos. Então, são essas as informações que nós temos aqui no artigo 250. Todos os mapas, documentos, notificações, informações, instruções, anexos, dados, imagens que dizem respeito, que são pertinentes ao ofício de registro de imóveis, eles devem ser arquivados eletronicamente. Onde eles serão arquivados? Eles serão mantidos em banco de dados internos no território nacional. Como eles serão armazenados? Eles serão armazenados de forma segura e eficiente. Para que eles serão armazenados dessa forma? O que se busca? Qual o objetivo? Garantindo-se fácil acesso, preservação e integridade de todos estes documentos, correto? O 250, o parágrafo 1º. Vamos aqui vencer o parágrafo 1º. Deverá ser formado e mantido arquivo de segurança dos documentos eletrônicos que integrarem o acervo do serviço notarial ou de registro. Então, mediante backup. Então, nós vamos ter esses arquivos eletrônicos, na verdade, deve ser formado e mantido arquivo de segurança dos documentos. Nós vamos ter arquivos eletrônicos, esses arquivos eletrônicos, eles formam estes arquivos eletrônicos, esses documentos eletrônicos, eles integram um acervo eletrônico. Os documentos arquivados, eles vão compor o acervo, o acervo eletrônico. O acervo, ele diz, o acervo do serviço deverá ser formado e mantido o arquivo de segurança dos documentos eletrônicos que integram, ou seja, esses documentos eletrônicos, vamos colocar aqui, vai ficar assim. Estes documentos eletrônicos, eles formam os documentos eletrônicos,
eles integram um acervo eletrônico do serviço notarial registral. Então, esses documentos eletrônicos, eles vão integrar o acervo eletrônico do serviço notarial. Deverá ser formado e mantido arquivo de segurança dos documentos eletrônicos que integram, então, formado, mantido, arquivo de segurança mediante backup. É isso que ele fala no parágrafo 1º. Os documentos eletrônicos que compõem o acervo eletrônico, relativamente a estes documentos eletrônicos, deverá ser formado e mantido arquivos de segurança mediante backup em mídia eletrônica, digital ou outro método. Mídia eletrônica, digital ou outro método hábito à preservação. Método hábil à preservação. Então é isso. Arquivo de segurança, backup. O parágrafo 1º deverá ser formado e mantido arquivo de segurança dos documentos eletrônicos que integram um acervo eletrônico mediante backup. E esse backup ele será integridade, arquivo de segurança, backup. Então é isso. Todos os mapas, documentos, notificações, informações, instruções, anexos, dados e imagens, que dizem respeito, que são pertinentes ao ofício do registro de imóveis, devem ser arquivados eletronicamente. Onde? Em banco de dados internos no território nacional. Como? De forma segura e eficiente. Para quê? Para se garantir fácil acesso, garantindo-se fácil acesso, preservação e integridade. Esses documentos eletrônicos, que formam um acervo eletrônico no serviço notarial e registral, eles devem ser, na verdade, deverá ser formado e mantido arquivo de segurança relativo a esses documentos eletrônicos mediante backup, que deve ser feito em mídia eletrônica, mídia digital ou outro método hábil à preservação da informação. Preservação. Então é isso que nós temos. Deverá ser formado e mantido arquivo de segurança dos documentos eletrônicos que compõem, que integram o acervo do serviço, o acervo eletrônico do serviço notarial registral, mediante backup. Deve ser formado arquivo de segurança. Formado e mantido, né? Não só formado, mas também mantido. Exatamente, é isso que diz o parágrafo 1º. Por fim, o artigo 250, parágrafo 2º, ele diz o seguinte: os arquivos eletrônicos
os backups e o banco de dados. Banco de dados integrarão o acervo da serventia e deverão ser transmitidos ao novo titular. Em quais hipóteses? Extinção, né, ao novo titular. No caso de extinção da delegação anterior, extinção da delegação ao novo titular, no caso de extinção da delegação anterior, ou ao novo responsável. Pelo serviço, em conjunto com softwares, que permitam o pleno uso e utilização. Para pleno uso e atualização. Então é isso. Os arquivos eletrônicos, os backups e o banco de dados, eles integrarão o acervo da serventia. E eles devem ser transmitidos ou ao novo titular, ou ao novo responsável pelo serviço, ou ao novo titular, ou ao novo responsável pelo serviço, juntamente com os softwares que permitam o seu pleno uso e atualização. Então, aqui nós encerramos o nosso módulo Registro de Imóveis, encerramos a nossa 20ª aula. Agradeço a presença dos senhores, espero encontrá-los aí nos próximos módulos, correto? Então, artigo 250, parágrafo 2º, encerramos aqui nossa 20ª aula, encerramos também o nosso módulo Registro de Imóveis. Então, muito obrigado, até a próxima aula.